3 erros que estão te impedindo de viver da confeitaria. Então já faz um favor aí para mim. Já pega papel e caneta, porque eu quero que você não cometa mais esses erros. E o que eu vou te falar aqui, eu queria ter escutado antes de passar por tudo que eu passei para desenvolver o meu método. Então já vai anotando aí no seu caderno, no seu papel, o erro número 1 para você guardar bem, não esquecer e não cometer mais esse erro. Quando a gente anota as coisas, a gente fixa mais. Então anota aí e já faz depois assim, ó, um X bem grande em cima do que você vai escrever para você eliminar isso da sua vida enquanto confeiteiro. Então vamos lá. O erro número 1 é você ficar presa em tutoriais e receitas da internet. Isso é um grande erro e vai impedir você de viver da confeitaria. Então, ficar presa em receitas, buscando tutorial de internet, sem entender as técnicas da confeitaria, é um erro gravíssimo. E por que isso é um erro? Porque a internet tem muitas informações e nem tudo que está lá funciona para a nossa realidade. Para realmente conseguir fazer um bolo bonito, estruturado e saboroso. E quando a gente pega uma receita aleatória de internet e vai colocar em prática, muitas vezes não sai da mesma forma que a gente viu. Algumas receitas podem aí ser mal escritas, ou conter informações incorretas, e o que pode levar a um resultado aí muito desastroso na sua cozinha. Por exemplo, receitas com medidas em xícaras e colheres pode fazer você nunca ter o resultado esperado, porque a xícara da internet, na maioria das vezes, não é a mesma que você tem aí na sua casa. Então, ou você vai colocar aí ingredientes a mais ou a menos, e o resultado não vai ser igual. Você já fez bolos que um dia sai de um jeito e no outro sai de outro, fazendo exatamente a mesma coisa? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. É isso que acontece quando nós pegamos receitas aleatórias de internet sem entender as técnicas. E como eu sei disso? Porque muitas vezes, assim como você, eu tentava fazer meus bolos pegando receitas da internet, sem saber se era a melhor receita lá para fazer o bolo que eu queria. E acontecia tudo isso. Meus bolos saíam cada dia de um jeito diferente, cada hora de um jeito. Fora a parte de estruturar o bolo, que era realmente um desastre. E nesses tutoriais é ensinado basicamente a receita, ou seja, o como fazer, e não ensina o porquê das coisas. Porque aquela massa ou aquele recheio não são adequados para fazer qualquer tipo de bolo, por exemplo. Ou porque aquele ingrediente não vai funcionar, não vai trazer sabor para o seu bolo. Ou por que essa cobertura não é a mais indicada para fazer seu bolo bonito, decorado. Em sua maioria, as receitas não são padronizadas. E quando você vai colocar em prática, dá errado, gerando o quê? Desperdício de tempo e dinheiro. Porque além de você não conseguir fazer lá do jeito exatamente como a internet mostra, você acaba gastando seu tempo, tendo que refazer e jogando um monte de ingrediente fora. Se você não leva a sério a importância de seguir receitas precisas e confiáveis na confeitaria, isso pode impedir seu sucesso como confeiteira. A confeitaria é uma ciência exata, anota essa frase. É uma área onde a precisão é extremamente importante. E mesmo pequenos erros pode levar a resultados muito desastrosos. E sem saber as técnicas certas, pode ser devastador para uma carreira na confeitaria. Já que a reputação de uma confeiteira é construída também em torno da qualidade e da consistência do produto. Se você não leva isso a sério, você vai enfrentar bastante dificuldade em acertar as coisas na sua cozinha e, consequentemente, vai te impedir de viver da confeitaria. Que cliente que vai confiar em uma confeiteira que não entende do que ela está fazendo? Ainda mais quando a gente trabalha com sonhos.
Então, o segundo erro é achar que para fazer um bolo precisa somente de uma massa e recheio, precisa lá saber somente a receita de massa e recheio. Isso é um grande erro. E você vai me falar: ah, Dani, mas eu uso uma massa pão de ló, é só pegar, fazer um pão de ló com um recheio, montar e tá pronto. E você sabia que eu já vi muita coisa, muita gente começar dessa forma e o bolo não chegar na festa porque rachou, desmoronou, vazou, derreteu? Tem gente que acha que para fazer bolos de festa só existe pão de ló e que é a melhor massa para fazer bolos. E na verdade, nem sabe o que é uma massa pão de ló de verdade. E aqui mora o perigo, porque quando você não entende as massas e não sabe escolher a massa correta, além de você correr o risco de não ter um bolo estruturado, você não consegue fazer um bolo saboroso que vai fazer qualquer pessoa se apaixonar. E para viver da confeitaria, entregar um bolo saboroso, estruturado, é obrigação. Lembra que eu falei que a confeitaria e a precisão são amigas inseparáveis? Principalmente na hora de fazer um bolo de festa, porque a gente lida com sonhos. Então imagina você entregando um bolo para o seu cliente e o bolo não chegar, desmoronar, não sobreviver ao transporte. Como que você vai contornar essa situação? Além de você perder o cliente, você vai se sentir uma péssima profissional e incapaz de conseguir fazer um bolo. Por isso que é importante você não só ter boas receitas, mas também conhecer os fundamentos das coisas. Para você até pegar receitas de internet sabendo o que vai funcionar ou o que não vai funcionar. E isso vai te dar segurança e confiança para você sempre entregar um bolo perfeito. Guarde essa frase: nós não vendemos bolos, nós vendemos momentos importantes na vida das pessoas e isso é muito sério. Vamos então para o erro número 3. O erro número 3 é não saber dar o preço no bolo. Você já colocou preço com base na opinião dos outros? Eu canso de responder perguntas assim: Dani, quanto que você acha que eu cobro nesse bolo aqui? Quanto que a concorrência está cobrando para eu colocar o preço? Ou fazer aquela famosa lá continha de multiplicar o que gastou por 3. Nunca você pode chutar o preço do seu bolo. Muito menos colocar preço com base na concorrência. Imagina que sua concorrência está usando lá um ingrediente ruim e você usa bons ingredientes. Como que você vai precificar sem saber o custo real do seu bolo? Você não sabe qual é a experiência que a pessoa está gerando com o bolo dela. Multiplicar por 3 também está errado, porque você acaba não colocando gastos que a gente não consegue ver. Quando a gente coloca preço dessa forma, a gente não consegue ver o lucro, fazendo com que você não ganhe o dinheiro esperado. Faz com que você trabalhe demais e não consiga o resultado financeiro que tanto sonha e deseja. E você vai começar a achar que a confeitaria não dá dinheiro e acaba querendo muitas vezes desistir. Se o seu propósito é de fato viver da confeitaria, ter um negócio que gere lucro e que se torne sua principal fonte de renda, que você consiga ter uma vida confortável, poder fazer um lazer, comprar um presente para o seu filho, não ficar pedindo dinheiro para o seu marido, você precisa enxergar a precificação dos seus bolos como um dos principais pilares de um negócio. Precisa ver a precificação de uma forma muito mais profissional e ampla do que apenas ter como base preço de outras pessoas. Saber detalhadamente os números do seu negócio vai fazer toda a diferença na hora que você precisar, por exemplo, traçar um plano estratégico para o seu negócio, como oferecer um serviço de entrega, criar alguma promoção, dar um desconto para você de repente atrair ou fidelizar os clientes. E eu sei a diferença que isso faz, porque quando eu comecei a trabalhar nesse ramo,
Eu também fazia isso. Eu ia buscar na concorrência, eu multiplicava por 3, eu perguntava para as pessoas. E no começo parecia que dava certo, só que o dinheiro ia todo embora sem eu ver. Não tem como saber os custos fixos reais e nem os custos com mão de obra. E isso, a longo prazo, não se sustenta. Você vai começar a pagar para trabalhar e querer desistir. E eu não quero que isso aconteça. Porque se você está aqui comigo, é porque você tem sonhos e realmente está disposta a aprender para não ficar mais errando aí na sua cozinha. Você merece viver o sonho de viver da confeitaria.